E hoje, 17 de maio, é comemorado o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, data que foi criada em 2005 pela ONU como Dia Oficial de Resistência e Luta pelos Direitos Civis dessa população ainda tão estigmatizada. Vamos conhecer agora a história de duas pessoas que revelam como venceram o preconceito nos seus lares e ambientes de trabalho e como o apoio da família foi importante para encarar a sociedade ainda tão preconceituosa. A data 17 de maio também é um marco para a população LGBTQIAPN+. Há 34 anos, a homossexualidade deixava de ser considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. Desde então, muito se tem falado sobre diversidade, inclusão e luta contra o preconceito. Fabiano é bem resolvido com a sua sexualidade. Ele trabalha como cabeleireiro em Picos e a maioria dos clientes são homens. O profissional conta que a aceitação do público masculino pode ser vista como evolução. 90% hoje dos meus clientes são homens, né? Mas, graças a Deus, eu nunca sofri dentro do trabalho, né? Acontece de alguns terem uns olhares diferentes, algumas piadas na rua e tudo, mas eu acho que eu me preparei bastante para isso, eu ignoro e a forma que eu rebato essa situação, eles ficam até mesmo constrangidos, né? A partir da hora que você começa a se impor, que você tem qualidade, que você tem respeito, dá respeito, é isso que eu tento passar para as pessoas, né? Mostrar o lado diferente, sem que aconteça nenhum conflito. O cabeleireiro reconhece que a luta é válida e que o combate à homofobia vem através da conscientização da sociedade. Respeito é a palavra-chave. Desde quando foi fundada essa data, começaram as campanhas a fazer, né, em cima da homofobia, do preconceito, isso aí vem diminuindo bastante. É tanto, né, que às vezes, como eu falei, 90% do público é masculino, eles entram e às vezes eles são tão cuidadosos em falar, do tipo de falar, que eles têm medo de ofender, algum tipo de a gente achar que é homofobia, ou racismo, ou preconceito, algumas coisas do tipo, que eles começam muito, né, a pensar no que vai falar. Nessas mais de 3 décadas, a comunidade LGBTQIAPN+, pôde celebrar algumas conquistas, como a adoção de crianças por casais homoafetivos, o casamento no civil por pessoas do mesmo sexo, a alteração no registro civil de nome e gênero sem a necessidade de cirurgia. Porém, ainda há muito a ser conquistado. Por exemplo, no Brasil, até o momento, não existe nenhuma lei específica que criminalize a homofobia. A vida de um homossexual é repleta de dificuldades. Preconceito de uma sociedade heteronormativa, violência, em muitos casos, falta de aceitação da própria família. Paula é mãe de José Rodolfo, que é homossexual. Eles são de Paulistana. A mãe conta que para ela foi difícil aceitar a orientação sexual do filho e que se arrepende de muitas coisas. Quando ele era pequeno, eu percebi, fui observando aos poucos do caminhadinho dele, aquela coisa, né, de mãe, observando, até que foi crescendo, o tempo passando e eu vendo que era um filho gay mesmo. Mas só que a mãe não quer enxergar, entendeu? Mas chegou o momento que eu tive que enxergar mesmo e encarar mesmo, entendeu? Porque não é fácil, não é mesmo. Eu sofri muito, até aceitar, eu sofri bastante mesmo. Com o tempo, Paula conta que aprendeu a respeitar o filho e hoje é uma grande defensora da luta contra o preconceito. E então, todos nós em casa aceitamos, porque eu pensei, não, se o preconceito está dentro da minha própria casa, como é que os da rua vão fazer? Vão fazer pior ainda com eles. Então, se eu sou a mãe, eu acho que eu tenho que aceitar sim, para livrar, para maneirar a barra assim, dos preconceitos, porque se eu vou ser preconceituosa com ele, imagino os outros lá fora, né? Porque eu sofri muito com isso, com medo do preconceito, para falar a minha verdade. Meu maior medo era o preconceito, que os outros iam falar com ele, o que ia dizer. Não foi fácil para a família e também não foi fácil para o José Rodolfo. Ele conta como se sentiu na época, mas que tudo isso são águas passadas. Hoje, mãe e filho são ótimos amigos, confidentes e espera que a história deles inspire outras famílias que passam pelo mesmo.
Sim, eu sei que ser homossexual não é nenhum problema, mas eu me considerei como um problema novo que estava chegando para minha mãe e para minha família e que eles teriam que aprender a lidar com isso. Foram 2 anos nesse processo de aprender a lidar comigo, até o momento em que a minha mãe me aceitou. E mais ainda, chegou o momento em que a minha mãe me pediu para gravar um vídeo dela falando sobre a nossa relação, para que esse vídeo pudesse tocar o coração de outras mães e quem sabe fazer essas mães aceitarem também os seus filhos, assim como ela me aceitou. Então vai um recadinho para vocês mães que têm filho gays que não aceitam. Aceitem eles do jeito que eles são teus filhos. Se seus filhos que são gays estão tristes, converse com eles. Deixa eles se abrir com vocês. Seja um psicólogo dele, pode ser. Psicólogo, eu me torno às vezes um psicólogo, entendeu? Para eu conversar com meus filhos. Então vocês deveriam fazer mesmo. Não rejeite, não deixe eles trancados dentro do quarto, pensando no que vai fazer, o que vai acontecer, que eles têm medo.